Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar sobre a inveja e principalmente a inveja dos ditos cristãos, crentes. Vou ler alguns versículos bíblicos antes de fazer a minha explanação. Vão servir como base. Provérbios capítulo 14, versículo 30 nos diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. São Tiago 3,16, que nos diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mais outro versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, ou não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha. Temos outros versículos e até casos de invejosos na Bíblia, ou que fizeram, por conta da inveja, atrocidades. Mas esses três versículos já estão de bom tamanho. Um no Velho Testamento, dois no Novo. Quem que recorda um caso de inveja bastante emblemático que está na Bíblia e que nos faz entender que seja o primeiro homicídio no mundo? O caso de Caim. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Está relatado lá em Gênesis. Foi por inveja. Bem como, por que mataram Jesus e perseguiram os discípulos, os apóstolos na época? Por inveja. Porque Deus fazia os sinais na vida, ou por intermédio dos apóstolos, os fariseus, os doutores da lei ficavam enraivecidos, os fanáticos judeus, e aí perseguiu. Do mesmo modo, principalmente Cristo, mataram por inveja. O caso de Caim está em Gênesis 4, e vai até o versículo 15. O grande fato, a grande lição nesse episódio de Caim e Abel fora a inveja, como eu disse, mas por que isso sucedeu? Por que surgiu a inveja? Porque o Senhor, se é que eu posso chamar assim, Caim, depois Deus foi chamar ele de vagabundo e disse que ele iria viver como vagabundo como consequência do pecado e do crime, ele não cuidou do seu sacrifício. Ficou invejando, olhando, cobiçando o sacrifício perfeito de Abel. Se ele se preocupasse em laborar para que o seu sacrifício ficasse bom, em ser perfeccionista do seu próprio sacrifício, se ele olhasse mais para o que ele estava fazendo, poderia ser que daria empate, que Deus se agradasse de todos os dois sacrifícios. Mas porque ele ficou cobiçando, esquecendo de fazer o seu, de melhorar o seu, de consertar aquilo que estava errado, deu no que deu. Aí vem a revolta. Como é que pode Deus aceitar um e rejeitar o outro? Mas na realidade, se tivesse alguma revolta, deveria ser com o próprio Deus, porque foi ele que decidiu que o Abel era melhor do que do Caim. Caim tinha culpa, mas Abel não tinha culpa. Bom, dá para meditar um monte sobre esse caso de Caim e Abel, mas não vamos ficar perdendo tempo. Eu já até falei no canal sobre o complexo de Caim. O complexo de Caim é exatamente esse, de você olhar para as coisas dos outros e não olhar para si, de ficar invejando, querendo, cobiçando
aquilo que é dos outros, achar que a grama dos outros é melhor do que a sua. Você não investe, você não trabalha, você não labora, você não conserta, você não faz nada de bem e de melhor para si próprio. Então, problema do povo. Como já dizia Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. É por conta dos outros, dos próximos, que eu invejo, que eu tenho ciúme, que eu me incomodo. Se não existisse o outro, a rivalidade, se não existisse a competição, o mundo competitivo, não se existiria inveja, cobiça. No caso desses dois ocorreu isso. Mas por que eu estou falando de inveja, e ainda de inveja de crentes, contra crentes ou contra ímpios? Pois isso acontece, e muito. Acontece quando você tem destaque dentro da igreja, quando Deus utiliza nos dons. Acontece quando a vida de alguém é bastante próspera. Acontece de N formas. Às vezes, até a pessoa ter nascido com olho azul, olho preto, olho castanho, o que for, a pessoa tem inveja porque a outra tem um corpo bonito, tem um rosto bonito, algo inerente da própria natureza, da criação, da formação, porque o outro tem um conhecimento maior. A inveja é terrível, é a podridão dos ossos, como nós vimos. A inveja, ela faz mal à saúde do invejoso, e ele não percebe isso. Em vez dele esquecer os outros, fazer o seu e lutar pelo seu e se tranquilizar, não, ele fica lá cada vez mais se alimentando daquela coisa ruim. Lamentavelmente, não é só se alimentando da coisa ruim, também sofrendo as consequências ruins. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu percebi ao longo de toda a minha trajetória e jornada como um cristão há mais de 16 anos, o como tem cristãos, crentes invejosos, que não só invejam, mas querem a sua posição, querem aquilo que é seu, são capazes de destruir, de humilhar, de matar na fé, de enganar, de surrupiar. Pessoas terríveis. Aqui no YouTube não é diferente. No mundo virtual, então, a inveja é muito maior. A inveja porque um canal está crescendo, porque tem números maiores de like, porque tem números maiores de inscritos. Recentemente eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo: mas dessa forma é muito fácil fazer vídeo atrás de visualizações, é muito fácil ganhar dinheiro no YouTube, é muito fácil crescer. Como se eu não tivesse um trabalho para produzir o próprio vídeo. Aí eu fui checar quem seja essa mulher. Era uma crente de saia. Crente de saia invejosa. Por fora, uma maravilha. É uma crente de Deus, é uma serva de Deus, é uma ungida do Senhor. Mas é uma invejosa. E os invejosos não entrarão no reino dos céus. O próprio Satanás foi invejoso, orgulhoso, presunçoso, queria o trono de Deus. Vocês não entram no céu. Deixe essa obra carnal que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que é uma obra carnal, a inveja. Então a pessoa tinha um canal, com 400, 500 pessoas começando, provavelmente, estava lá de saia e veio criticar o meu canal, porque o meu canal aqui, o Pregador, tem 6 mil. Provavelmente descobriu meu canal agora, não sabe a labuta que eu passo ou que estou passando, ou que passei nesse canal. Tem muitos que chegam aí, só sabem criticar, mas não sabem que eu já estou 4 anos nesse e nos demais canais, que fiquei mais de 1 ano, quase 2 anos sem receber monetização
do YouTube. Comecei pregando, não tinha relevância. Isso eles não sabem. Acho que é muito fácil. Hoje em dia, até percebo que se você for bastante sagaz, perspicaz e uma pessoa que não se importa se os outros vão lhe xingar que você é avarento, que você é isso, que você é aquilo, consegue crescer o canal em menos de um ano. Mas como eu tenho princípios, meu canal fica aqui estagnado. E ainda com ameaça de processo daquela turminha lá que eu recebi, né? Isso é incrível. Então eles só sabem criticar, invejosos. Certa feita teve um sujeito que me criticou num dos vídeos que eu falei sobre a IPDA, acho que foi até naquele mais famoso, dizendo que eu era invejoso, que eu estava com inveja da família Miranda. Eu com inveja? Eu tenho revolta, asco, pelo fato de ter sido enganado pelo Davi Miranda. Se ele, por outro lado, me instruiu a ler a palavra, mas, todavia, ele me enganou sim, quando pregava que o reino de Deus é o reino de Deus, tem que juntar tesouros nos céus e não na terra, que tinha que dar o dízimo, não ia para o inferno. Aí ele morre, se mostra toda a hipocrisia dele, as fortunas que ele tinha, que deixou para os filhos, que já está indo para os netos, o grande império que ele construiu. Então ele me enganou sim, porque indiretamente ele me incentivou a ser uma pessoa medíocre, uma pessoa, não, vou me contentar com aquilo que eu tenho, não vou atrás de nada, enquanto a partir daí ele era ambicioso, ganancioso. Certa feita chegou a pregar numa campanha da vinda de Jesus, falando de dízimo. Vinda de Jesus não tem dízimo. Jesus não vai colocar ninguém para o inferno ou deixar alguém de ser arrebatado porque não tem o dízimo. Isso é uma heresia. Mas por que ele fazia isso? Para que as finanças da igreja continuassem crescendo. No começo era um homem de Deus, estava no espírito, mas no final acabou na carne, na avareza. Então, o povo não enxerga isso, só julga o exterior. Bonitão, certinho, terno e gravata, é o homem ungido, é o homem da unção, cheio de avareza. E a avareza é um pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele não amava o dinheiro, não amava, mas deixou um patrimônio farto. E não foi para aqueles que ajudaram a ele fazer a obra, aqueles que estavam junto com ele, foi para a sua família. Não foi para aqueles que ajudaram com contribuições, com dízimo, oferta e votos, foi para a família. Então, meus caros, entender as coisas. E a inveja não é a crítica da coisa errada, a inveja é querer a coisa do outro. Querer a mulher do outro, é a cobiça. Querer o carro do outro, a casa do outro, a mansão, a fortuna, o dinheiro. Eu não quero a fortuna, o dinheiro de Mirandas, ainda é um dinheiro que pode ser até amaldiçoado, porque quantas pessoas que estão conhecendo a verdade e estão sim amaldiçoando todo o dízimo que deram, as ofertas que deram. E essa família e tantas outras famílias vão sofrer as consequências, porque vem o castigo de Deus. Não é invenção. Então eu vou querer herança maldita? Não. Eu vou invejar coisa maldita, coisa que o povo deu, enganado? Não. Agora tem gente que inveja não só a coisa maldita, como a coisa bendita. Tem gente que inveja um pobre, humilde canal de um pregador que não é pastor, não é famoso, não é ilustre, celebridade. É lamentável, não é verdade? E quanta inveja surge. É no trabalho, na igreja, em casa, entre os irmãos. Por inveja, José do Egito foi para onde? Foi para o Egito. José de Israel foi para o Egito. Os irmãos venderam ele por 20 moedas de prata. Em alguns vídeos aí, eu até cometi a gafe de dizer que era 30 moedas de prata, mas é 20 moedas de prata. 30 foi o Senhor Jesus. Então, veja,
Como a inveja é danosa. Mas essa gente, como eu disse, perde seu tempo invejando os outros, cuidando da vida dos outros. Porque elas estão deixando de fazer aquilo que é para ser feito. E outra, essa expressão, cuidar da vida dos outros, ela não tem nada a ver com comentário referente a fatos. Ela não tem nada a ver com críticas construtivas referente a erros. Cuidar da vida dos outros é no sentido da cobiça e da inveja. Que isso fique bem claro. Porque quantas vezes eu recebo comentário: pare de cuidar da vida dos outros, pare de falar disso, seu fofoqueiro, neném, não. Vai estudar português, vai estudar. Se você estudasse, você não estava aí passando vergonha, amigo. Você não estava aí já até doente por conta de ver, de perceber que as coisas não são como você aprendeu. Tá aí o comentário. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.